Bom, nesse universo que nós estamos falando, nós temos então a Sandra com uma experiência anterior do jornalismo no rádio, hoje já no universo acadêmico, trabalhando com esses assuntos. A Mariana, envolvida no processo do jornalismo prático como mulher e no jornalismo esportivo, né, com um detalhe. E a gente fez questão de convidar a Bruna Provenzano, jornalista, nossa colega, aqui também no Mídia em Foco, colaboradora do projeto, e que nos últimos tempos tem se dedicado, além do trabalho como jornalista, de pesquisar o assunto do jornalismo com um detalhe especial, né, Bruna, que é o jornalismo, a participação da mulher no rádio jornalismo esportivo gaúcho. Como é que tem sido isso? Eu junto um pouquinho do que a Sandra comenta sobre o preconceito da mulher no rádio, um pouquinho do que a Mariana fala sobre o preconceito da mulher no esporte, e penso então, bom, e a mulher no rádio jornalismo esportivo? De que maneira se dá, né? E, claro, eu percebo através das pesquisas, não só através do esporte ou do rádio jornalismo esportivo, mas a presença da mulher na comunicação, ela cresce cada vez mais. Ainda existe preconceito, ainda existe muita diferença entre cargos, né? Bom, a mulher está, mas ela está ocupando que cargos? Cargos de chefia, será? Ou ela está apenas na redação? Então, o que essa mulher jornalista faz hoje? E a partir da minha pesquisa, que era voltada ao esporte, mas a gente pode ampliar essa discussão não só para essa editoria, né? A gente pode pensar o que a mulher faz no jornalismo, porque temos aqui 2 professores, acredito que o número de estudantes mulheres está cada vez maior, né? Eu pesquisei através de dados e estatísticas de que realmente as mulheres estão cada vez mais em redações de jornais, de veículos, mas discutir o que elas fazem e de que maneira elas são recebidas, eu acho que é um tema sempre atual, não só no esporte, mas em todas as editorias. Mas o que eu penso que a gente tem que considerar e que é absolutamente importante, assim, e isso, né, para as meninas vão assistir, é necessário que a gente tenha presente, é que alguns anos atrás, isso não é muito distante, a gente dizia o seguinte: olha, as mulheres invadiram as redações, né? Na verdade, elas invadiram primeiro as salas de aulas dos cursos de jornalismo e com isso invadiram as redações. E aí tem uma questão que ela é muito preocupante, né? Porque não é só no cargo de chefia, não é só como chefe da redação, né? Não é só como chefe de reportagem. É que esse ingresso da mulher no jornalismo, nas redações, ela coincide também com a redução dos nossos salários de jornalista. Esta profissão passou a não ser tão atrativa para homens, né? Assim, e isso então se abre, isso é uma coisa muito preconceituosa, mas ela realmente acontece assim. Porque o que era essa profissão? Que sempre foi uma profissão glamurosa, né? Assim, e continua sendo, né? Eu continuo achando que é a melhor profissão do mundo. E tanto acho que a minha filha vai fazer jornalismo e é jornalista. Né? Assim, então, é porque a profissão me apaixona. Mas pensa assim, que essa profissão é glamurosa, mas antes os homens eram homens que trabalhavam nas redações e depois iam para os bares, tinham boemia, todas as mulheres adoravam esses homens, porque esses homens tinham o poder do conhecimento, tinha a informação presente, né? Na hora que esta profissão passa a ser uma profissão que ela continua tendo glamour, mas os homens já não podem mais ser tão boêmios porque as redações exigem 8, 10 horas de trabalho, né? Assim, e o salário passa a ser um salário que não é tão bom assim, e passa a ceder espaço para que as mulheres comecem a trabalhar. Mas mesmo assim, dentro das redações, tu ainda tem a grande maioria dos cargos de chefia são dos homens, né? Assim, e as salas de aulas são ocupadas pelas mulheres hoje. Né? E aí, assim, quando a gente vê hoje, e de uns anos para cá, e tem um outro trabalho, tem um trabalho que fala sobre mulheres no rádio, uma monografia feita na Fabico, mas tem uma que fala sobre mulheres na TV, mulheres no esporte na TV, que foi da Annelise Froza. Assim, tu vai ver que a presença das mulheres no jornalismo esportivo, ela ainda é muito pequena, né? Assim, e para quem estuda aí o jornalismo esportivo, a presença da mulher no jornalismo esportivo, ela criou uma figura muito complexa dentro dos estádios de futebol, né? Nos vestiários, né? Nos vestiários, porque antes os homens, né, Marcos, que acompanhavam
os jogos de futebol, lá fazendo reportagem, entrava nos vestiários, via os jogadores pelados, e vamos lá, vamos fazer entrevista, vamos entrevistar aqui no calor da jornada, coisa e tal. Exatamente. Na medida que as mulheres chegaram nesse cenário, aí se mudou. Quer dizer, o cara toma banho, se ajeita, vem depois lá, senta, dá uma entrevista, depois ele dá entrevista, né? Assim, então, isso tudo mudou. Isso é a presença das mulheres que faz mudar isso. Tu tem sentido isso que a Sandra está dizendo? Como é que funciona a rádio no jornal lá? O próprio processo do tratamento dos clubes para com os jornalistas mudou. Justamente a presença do assessor, das coletivas de imprensa, de repente estabelecer, não, hoje fala fulano e fulano, justamente por isso, né? Porque é necessário, tem mulheres trabalhando, não se pode mais simplesmente entrar no vestiário e pegar a declaração dos jogadores ali. Mas eu acredito que pior do que um número pequeno de mulheres no jornalismo esportivo é a mulher no jornalismo esportivo quando ela é tratada como... eu vou usar uma palavra que... A gostosa da jornada. Eu ia dizer objeto, a gostosa da jornada. Nesse sentido. Isso acontece muito. A gente pode pegar qualquer jogo passando na TV e a gente observa traços disso, e no rádio eu acho que isso se torna ainda mais evidente. Mas, Mariana, isso se dá de parte de quem? Dos atletas, dos dirigentes, dos torcedores? E dos colegas. Ou da audiência, ou dos colegas de trabalho? Tudo junto. Todo esse universo. Partindo da própria jornalista, porque a pessoa não poderia, em tese, né, se submeter a ser tratada dessa maneira, mas é uma soma de pequenos fatores, aí todos acabam tendo essa visão, e aí a pessoa acaba dizendo, não, tudo bem, eu me presto a fazer esse papel, e vai lá e faz. E tem muito disso, e são raras exceções de mulheres bonitas, inteligentes, que tem todo esse perfil de mulher gostosona e que exercem o jornalismo esportivo de uma maneira mais séria. Por exemplo, aí é a opinião pessoal, tá? Acho que a Renata Fã cumpre um pouco essa função, a bonitona, a estética gostosona, do feminino, mas no não universo deixa a masculino. desejar na questão do jornalismo. Ela é uma mulher que apresenta bem, que é inteligente, tem jogo de cintura, se sai bem. Acho que ela seria um equilíbrio, assim, porque também é uma questão diferente, né? Pôr um homem para cobrir futebol, um homem não muito bonito é uma coisa. Pôr uma mulher, a sociedade já é muito machista ainda nesse ponto. Isso tem a ver com a audiência também? Que a audiência do esporte em geral, do futebol, é masculina? Talvez, eu acho que tenha relação direta com a audiência, embora o público feminino esteja cada vez mais consumindo o esporte. E eu acho que, na verdade, a gente está falando do esporte especificamente, mas é um reflexo do jornalismo em geral. Se a gente for pensar nas outras repórteres que estão em TV, elas são muito diferentes daquelas que fazem esporte? Talvez não, talvez elas também tenham um certo padrão de beleza e de estética. Claro, quanto a eu isso. acho que na verdade, que o esporte acaba sendo um reflexo. A gente tem muito essa de, é um meio muito masculino, é um meio muito preconceituoso, mas será que a gente também não vive num meio masculino e preconceituoso? De repente o esporte é onde isso fica mais evidente, sem nenhuma máscara, né? Porque tá aí, né? É só se observar. Nas outras áreas, talvez. Eu concordo, Bruna, que na verdade todo o cenário nosso de jornalistas, de trabalhar com comunicação, ele é um cenário ainda de muito preconceito em todos os sentidos. E aí não é simplesmente porque um homem ou uma mulher, se é bonito, se a estética não é tão bonita, mas é uma questão também da credibilidade, né? Assim, e no esporte, na cobertura principalmente do futebol, isso é mais evidente. Nós sabemos que esse mundo machista, ele acredita mais na opinião do homem, que ele entende muito mais da jogada, da defesa, do tempo do jogo, do que das mulheres. Então, o que essa criaturinha quer, que essa mulher, que ela entende do jogo? Então, aí tem um preconceito que ele é mais agudo, porque ele fica mais presente, né? É verdade? Mas ele é presente em todas, né? Em todas as especializações do nosso jornalismo, ele é presente, né? Assim, quando a gente fala do nosso interior, nós falamos das chefias dentro das redações, que elas ainda são masculinas, né? Assim, nós falamos de campos específicos, especializados, que ainda são masculinos, né? Das coberturas econômicas, hoje nós temos, um campo onde as mulheres avançaram muito, né? No jornalismo econômico as mulheres avançaram muito, mas quando tu vai falar em referências, tu fala em referências masculinas do jornalismo econômico. Vamos tratar desse assunto depois do intervalo. Já ficaram algumas provocações, mas sobretudo nós vamos pensar
nas diferenças que existem nesse jornalismo feito por mulheres como as nossas convidadas, a Sandra de Deus, a Mariana Ozelami e a Bruna Provenzano. Nós já voltamos com a segunda parte do Mídia em Foco de hoje.